Nesse vídeo você verá 42 detalhes e referências presentes no filme Logan. O filme se inicia com Logan dormindo, enquanto os assaltantes estão tentando roubar as rodas de sua limusine. Logan acaba levando um tiro de 12 no peito e acaba caindo no chão. Essa cena pode ser um prenúncio de como será sua morte no final do filme, sangrando no chão. Então Logan parte para cima dos assaltantes, e vemos uma cena bem violenta em comparação aos outros filmes do Wolverine. O diretor resolveu usar essa cena de abertura para mostrar para o público o que eles devem esperar ao decorrer do filme, com lutas mais violentas. Logan se encaminha até um estabelecimento para poder se limpar e trocar de roupa, e vemos que ele está com dificuldade para expelir as munições e para se curar, isso devido ao seu fator de cura estar reduzido. E vemos que algumas das munições que caem dentro da pia estão um pouco amassadas, isso devido a elas terem acertado alguma parte do esqueleto de adamantium do Logan. Quando Logan volta para a limusine, podemos ver que a limusine possui um painel digital, com a identificação de motorista de Logan, e o nome que aparece é James Howlett, que é o nome original de Logan nos quadrinhos. Também vimos esse nome em X-Men Origem Wolverine. Só estava fazendo companhia ao James, senhor. E ainda durante a cena do painel, podemos ouvir o locutor do rádio falando uma teoria conspiratória. De certo modo, ele acaba acertando, pois o responsável pela queda do surgimento de novos mutantes foi devido a Xander Rice ter modificado a bebida de xarope de milho, que acaba inibindo o desenvolvimento do gene mutante. Acabar com os mutantes e se controlar. E quando Logan está transportando esses homens, podemos ver uma lata de energético na mão desse rapaz. A mesma lata que contém o xarope de milho que Laura irá beber mais à frente. Nos quadrinhos, Laura, a X-23, chegou a assumir o manto de Wolverine, logo depois da morte de Logan. Durante o enterro, vemos a aparição de Gabriela pedindo ajuda para Logan. Você é o único que pode ajudar. E ao irem embora, vemos que Gabriela e Laura estão em um 500X, podendo fazer referência a X-Men. Logan vai até o hospital para conseguir remédios para Charles, e é abordado por Percy, O Wolverine? que nos quadrinhos acabou perdendo os 2 braços em uma luta contra os X-Men, sendo substituídos por braços mecânicos, mas aqui vemos que ele só possui um braço mecânico. Percy comenta que na noite passada, alguns policiais rodoviários acharam 3 mexicanos mortos. Eles acharam que era um tigre fugido ou o Fred Krueger. Isso devido a Fred Krueger também possuir garras. E antes de ir embora, Percy entrega seu cartão para Logan, e podemos ver o nome Alkali, se referindo ao Lago Alkali, que foi o local onde Logan recebeu seu esqueleto e suas garras de adamantium. Seguindo até um esconderijo de Logan, podemos ver um tanque de água tombado, local onde Charles está sendo mantido. Vemos que o tanque está gasto e se deteriorando, uma versão oposta do cérebro que vimos em X-Men, simbolizando o estado atual de Charles. Uma doença degenerativa no cérebro mais perigoso do mundo. Durante a conversa de Logan e Charles, Charles comenta que os novos mutantes estão esperando Logan na Estátua da Liberdade. Estão aguardando você na Estátua da Liberdade. E também comenta que Logan tentava fazer carreira com lutas. Você tentava fazer carreira lutando em gaiolas. 2 acontecimentos do primeiro filme dos X-Men, filme onde esses 2 personagens se encontraram pela primeira vez. E como é que o chamam? Rodas? Sendo esse filme o último dos 2 juntos. E Charles falar que eles estão esperando por Logan na Estátua da Liberdade faz referência ao local onde Gabriela e Laura estão esperando, no Motel Liberdade, que apresenta uma Estátua da Liberdade ao lado. Já no quarto de Logan, podemos ver alguns objetos dos filmes anteriores, como a katana que Logan ganhou em Wolverine Imortal, e sua etiqueta de identificação, que ele ganhou em X-Men Origem Wolverine. Após Logan machucar as mãos, vemos que ele coloca uma faixa em sua mão, se assemelhando ao que ele fez em A Morte de Wolverine. Caliban mostra a munição de adamantium para Logan. Achei isso no seu bolso. Adamantium. Ele ter cheirado a munição nos mostra como seu poder de localizar mutantes funciona, através do olfato apurado. Sou um mero farejador, eu não sou vidente. Logan vai até o encontro de Gabriela e Laura, e podemos ver que a bolinha de Laura é a mesma que Rictor estava usando no vídeo visto por Logan mais à frente. E dentro do quarto, podemos ver outra referência à falta de nascimentos de mutantes, em um recorte de jornal com a notícia: falta de nascimento de mutantes atrapalha a pesquisa. E ao lado, podemos ver que a empresa por trás disso estuda o câncer, isso para servir de fachada sobre os experimentos que eles utilizam nas crianças.
Quando Logan, Charles e Laura estão tentando fugir, podemos ver que o número de marcas de balas no vidro traseiro da limusine alteram entre as cenas. Isso devido à produção utilizar 3 limusines, uma para as tomadas internas, outra para as tomadas externas e outra para as cenas de perseguição no deserto. Após muita ação, os 3 conseguem fugir. Logan e Charles assistem ao vídeo presente no celular de Gabriela. Nele, podemos ver Xander Rice, responsável em liderar os experimentos. E quando acaba a bateria do celular, Charles comenta que Laura é filha de Logan. Ela é sua filha, Logan. Pois a Alkali possui seu material genético. A Alkali tem seu código genético. Vimos essa cena no pós-crédito de X-Men Apocalipse. Após Logan impedir Laura de atacar o balconista, Não pode! vemos Logan pegar alguns charutos. Por mais que não vemos Logan fumar durante o filme, isso faz referência aos filmes anteriores. Vão se ferrar. Logan começa a assistir a segunda parte do vídeo, e podemos ver Laura se cortando com as garras, se referindo ao que Laura faz nos quadrinhos. Vemos Gabriela comentando que eles estão trabalhando em alguma coisa melhor que as crianças. Uma coisa que eles acham melhor que as crianças. E logo acima, podemos ver o X-24, se referindo ao clone de Logan, uma versão mais sombria que veremos mais à frente. Eles seguem viagem indo até um cassino, e no quarto do hotel, eles assistem Os Brutos Também Amam. Durante o enterro de Logan, Laura repete as mesmas falas que ela viu no filme. You run on home to your mother and tell her everything's all right. There aren't any more guns in the valley. Agora vá pra casa de sua mãe e diga a ela que está tudo certo. Não há mais armas no vale. No banheiro, Logan calça botas Wolverine, fazendo referência ao personagem. E mais à frente, podemos ver Laura calçando as mesmas botas, podendo insinuar que ela virá assumir o manto de Wolverine mais à frente. Em seguida, Logan olha os arquivos médicos da Alkali, e podemos ver de quem é o material genético usado em cada criança. Rictor possui DNA de Dominic Petrus, o Avalanche. Bob possui de Christopher Bradley, vimos ele em X-Men Origem Wolverine. Mais cedo, enquanto Logan terminava de assistir o vídeo no celular de Gabriela, podemos ver uma criança com poderes similares de John Allardyce. E mais pro final do filme, vemos uma menina com poderes similares de Bob Drake. Após eles saírem do cassino, ouvimos a locutora do rádio mencionando que aquilo se assemelhou ao incidente do ano passado, deixando 50 mortos. Foi o incidente do ano passado em Westchester, Nova York, que deixou 50 mortos e Isso se refere à fala de Pierce mais cedo. A Segurança Nacional classifica o cérebro dele como arma de destruição? Mais à frente, enquanto Charles está na cama, ele comenta que fez uma coisa imperdoável. Eu fiz uma coisa imperdoável. Eu lembrei o que aconteceu em Westchester. Isso se referindo ao incidente envolvendo os outros mutantes, que a locutora disse mais cedo. Vemos então a aparição do X-24, igual ao que vimos nos quadrinhos, onde havia um clone do Wolverine chamado Albert, que foi criado por Pierce para lutar de frente com Logan. Caliban então pega as granadas, e enquanto olha para Pierce, repete as mesmas falas ditas por ele mais cedo. Cuidado com a luz. Cuidado com a luz. Logan e Laura conseguem escapar, e mais à frente, enterram Charles perto de um lago, fazendo referência ao sonho deles de irem morar em um barco, para que Charles não machuque mais ninguém. Ia lá comprar um barco pra gente. E vai ser seguro lá? Vai ser seguro, sim. Charles disse o nome do barco antes de morrer. O Sunseeker. Laura leva Logan até um médico, e quando Logan acorda, podemos ver alguns peixes azuis e amarelos, referindo-se às cores do uniforme de Logan nos quadrinhos. Após os dois saírem da clínica, Logan decide levar Laura até Dakota do Norte, se assemelhando a Joe e Ellie, onde após a morte de uma pessoa próxima, os dois continuam suas viagens. E a propósito, fiz alguns vídeos sobre os detalhes e referências presentes na série da HBO, vou deixar o link na descrição. Chegando ao local, vemos que as crianças estão abrigadas nessa torre de vigilância, e lá em cima, enquanto Logan está dormindo, as crianças aproveitam para cortar sua barba, deixando sua aparência bem similar ao que vemos nos quadrinhos. E o fato dos números que estão presentes no quadrinho terem realmente levado a algum lugar, possa ser que o autor desse quadrinho tenha sido um ex-X-Men, fazendo sentido a frase de Logan mais cedo. Talvez 1/10 tenha acontecido e não foi assim. E lá em cima da torre de vigilância, podemos ver Rictor se comunicando com alguém. Seu refúgio foi aprovado.
Uma teoria que surgiu é que essa pessoa poderia se tratar de Emma Frost, a rainha branca que apareceu em X-Men Primeira Classe, visto que ela foi libertada da prisão por Magneto no final do filme. Magneto. Nos quadrinhos, ela acaba se tornando uma aliada e acaba criando um refúgio para mutantes, então esse poderia ser o local para onde essas crianças estão indo. Após a perseguição na floresta, vemos novamente Xander Rice. Permita que me apresente. Sou Xander Rice. E Logan revela que matou seu pai, Dale Rice, que foi um dos responsáveis em implantar o adamantium no corpo de Logan. Foi um deles. Xander, então, revela que foi ele o responsável em modificar as bebidas e alimentos para reduzir o surgimento de novos mutantes naturais. Eu percebi que não precisávamos parar de aperfeiçoar o que comemos e bebemos. Fazendo eles criarem seus próprios mutantes para utilizarem como armas de guerra. Criar seus próprios mutantes. X-24 reaparece e faz com que Logan seja perfurado por um tronco de madeira. Logan acabou sendo perfurado em uma região onde não há esqueleto de adamantium. Provavelmente, se a região atingida fosse mais centralizada, ele não teria sido perfurado, pois sua coluna impediria isso. Enquanto isso, Percy é torturado pelas crianças antes de morrer. Isso devido a ele ser um dos responsáveis em praticar o mesmo nas crianças, fazendo elas liberarem todo o seu ódio sobre ele. Vemos então a morte de Logan, similar à fala de Ukil em Wolverine Mortal. Eu vi você deitado, tinha sangue pra todo lado, e você estava com seu coração na mão. Logan está deitado e há sangue para todo lado, e metaforicamente ele está com seu coração na mão, já que Laura é sua filha. Por fim, após o enterro de Logan, podemos ver Bob segurando um boneco do Wolverine, talvez uma homenagem ao primeiro mutante dos X-Men, assim como Laura, que deita a cruz, formando um X de X-Men. Se gostou e quiser saber mais detalhes e referências de outros filmes, não se esqueça de comentar e de se inscrever. Até o próximo vídeo.